Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema pregação indulgente, quando Deus não é o agente da vida cristã. Jeremias 2:8-4 diz: como o vaso que ele fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Meus irmãos, Jeremias recebeu uma ordem de Deus para ir à casa de um oleiro. Chegando lá, Jeremias vê um oleiro fazendo um vaso de barro. Jeremias vê o oleiro construindo, confeccionando um vaso de barro, e o vaso não sai de acordo com aquilo que o oleiro queria. E de repente ele vê que o oleiro desfaz e refaz o vaso. O que era que Deus queria ensinar a Jeremias? Meus irmãos, Israel estava inútil aos olhos de Deus. Israel era o barro que não estava de acordo com o que Deus desejava. Deus então ia levar Israel a passar pela experiência amarga do cativeiro. E lá no cativeiro, semelhantemente a um barro nas mãos do oleiro, Deus ia desfazer e refazer, desconstruir e construir. Ou seja, Israel ia passar por uma experiência de transformação, por uma experiência de reconstrução de conceitos, de ideias, de pensamentos, de ações, de atitudes e de comportamentos. Meus irmãos, há muita gente dentro das igrejas com vida espiritual frustrante, sem crescimento espiritual, sem amadurecimento espiritual. Há muita gente dentro das igrejas hoje que estão como Israel, inúteis aos olhos de Deus, e que precisam de reconstrução de seus conceitos, de suas ideias, de seus pensamentos, de suas atitudes, de seus comportamentos. Pessoas que estão dentro das igrejas, que não estão conforme o que Deus deseja, e precisa de um refazimento, de uma reconstrução por parte do oleiro que é Deus. Agora, qual é a razão de isto estar acontecendo nas igrejas? Isto deve-se à pregação indulgente, condescendente, complacente, aprazível, que se está pregando hoje nas igrejas. Hoje, o que ouvimos, o que se ouve, são pregações que falam dos nossos direitos, que nós temos direitos, que nós precisamos reivindicar, que temos que decretar, ordenar, que Deus está obrigado a fazer isto e aquilo por você, porque se Ele não fizer, Ele não é Deus. É isto que nós estamos ouvindo hoje. Esses tipos de pregações, meus irmãos, estão levando o barro, que sou eu, que é você, para sermos o agente da vida cristã, para sermos o sujeito da vida cristã. Mas escute, Deus que é o agente da vida cristã. Deus é o oleiro e nós somos o barro. Barro, escute bem, barro não tem autoridade sobre o oleiro. Barro não tem vontade. Barro é barro e continua sendo barro. Nenhum monte de barro pode dizer: hoje eu serei um jarro. Nenhum monte de barro pode dizer: hoje eu vou deixar de ser barro e vou ser um prato de cerâmica. Isto é impossível. Por quê? Porque o oleiro faz o que quer com o barro. É o oleiro que faz o que quer com o barro. Porque o oleiro é o agente, é o sujeito da vida cristã.
Meus amados irmãos, o barro é sempre o objeto que o oleiro usa. Escute bem uma coisa: vida cristã não deve ser entendida à luz das pregações indulgentes, complacentes, aprazíveis. Por quê? Porque essas pregações induzem, ensinam as pessoas a viverem em função de obter coisas e de prazeres. A pregação indulgente, ela tem levado as pessoas a se porem acima de Deus. A pregação indulgente, condescendente, aprazível, legal, bacana, tem tornado Deus um burocrata à disposição das pessoas 24 horas para atender suas reivindicações e exigências. A pregação indulgente tem levado as pessoas a viverem uma vida cristã improdutiva. Membros de igrejas que passam 5, 10 anos sem conseguir dar testemunho da sua fé a alguém. Membros de igrejas que passam anos sem conseguir marcar a vida de uma pessoa com seu testemunho. Membros de igrejas que convivem com pessoas incrédulas diariamente e nunca conseguem passar para essas pessoas incrédulas as suas impressões de fé. Meus amados irmãos, Jeremias estava olhando ali o oleiro construindo. E depois que o oleiro constrói um vaso, Jeremias vê que o oleiro examina, averigua, checa o vaso. E se o vaso não está de acordo, ele torna a fazer outro. Se o vaso não sai conforme o oleiro quer, ele desfaz um vaso e o faz outro. Meus irmãos, esse é o processo que Deus opera. Após examinar, esse é o processo. Após examinar, verificar o vaso, e se uma pedrinha estiver lá no vaso, o oleiro desfaz o vaso, bate novamente o barro, mexe e fica mexendo e catando as pedrinhas e retirando, removendo essas pedrinhas. Aí vai de novo o vaso. Se ele vê que aparece outra pedrinha, ele desfaz e o processo continua. Ele bate novamente o barro e fica mexendo e catando as pedrinhas e retirando-as. E faz de novo outro vaso. Esse é o processo. Até se ter um vaso sem pedrinhas. Meus irmãos, como vaso, nós temos muitas pedrinhas que devem ser removidas da nossa vida. Muitas vezes, Deus nos faz passar por experiências traumáticas que servem para desfazer posições, conceitos, ideias, comportamentos, atitudes e ações estabelecidas que impedem sermos úteis na obra de Deus. Muitas vezes, Deus faz com que nós passemos por determinadas situações para remover as pedrinhas que atrapalham nós sermos úteis e termos uma vida produtiva. É a pedrinha da língua ferina, é a pedrinha da soberba, é a pedrinha do orgulho, é a pedrinha do temperamento descontrolado, é a pedrinha da religiosidade. Escute bem, meus irmãos, como barro que somos, devemos pedir a Deus: Senhor, tira-me as pedrinhas e torna-me um barro moldável em alguma coisa construtiva. Retira-me as coisas que estragam a minha vida cristã. Essa tem que ser a oração do barro. Meus irmãos, que pode se esquecer de Pedro? Pedro era um barro defeituoso. Pedro era muito intempestivo. Certa feita ele disse para Jesus: ainda, mestre, que todos te neguem, eu nunca te negarei.
Outra vez, ele deu uma espadada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote. Mas Deus trabalhou na vida de Pedro e o transformou em um apóstolo. Quem pode se esquecer de João? João é chamado na Bíblia de filho do trovão. Já por aí se vê que João era uma pessoa muito inoportuna. Mas Deus trabalhou na vida de João. E no fim da vida, o filho do trovão foi transformado no apóstolo do amor. Porque Deus trabalhou na vida de João. Quem pode se esquecer de João Marcos? João Marcos era um jovem era um evangelista muito inconstante, a ponto de Paulo dizer que não o queria, que ele fizesse parte do grupo de evangelismo. Mas Deus trabalhou na vida desse barro, João Marcos. E lá, no final da vida, Deus fez uma obra profunda no coração desse jovem. E no final da vida de Paulo, Paulo escreve a Timóteo dizendo: manda-me João Marcos, porque ele me é muito útil no meu ministério. Meus irmãos, Deus, o oleiro, está disposto a limpar a nossa vida, a tirar as pedrinhas e nos voltar para a concepção de seus propósitos. A nossa necessidade é olharmos para Deus, o oleiro, como o Senhor da nossa vida, e nos lembrarmos que somos barro. E é o que Deus quer. Deus quer é barro. Foi por isso que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 4:7, ele diz que o tesouro do Evangelho é guardado em tesouro de barro, não em tesouro de ouro, mas de barro, para que a excelência seja do Evangelho, e não que a excelência seja do barro, do instrumento. Lembre-se, meu irmão e minha irmã, no dia a dia, Deus quer transformar a mim e a você num vaso útil para ser usado na obra dele. Que o Senhor te abençoe rica e abundantemente. É o meu desejo para você e toda a sua família. Sejamos, meus irmãos, um barro, e deixe Deus remover as pedrinhas e nos moldarmos para a sua obra. Louvado seja Deus. Amém.